Começamos com um questionamento. Nós já podemos dizer que Hunker vive suas vidas em caminhos separados e buscando na família um refúgio? Acredite, Sendenda Raguzel, enfim, mostrou para que veio e o terceiro episódio, meu povo, foi o melhor. Olá, olá, sejam bem-vindos ao Falanfilão. O nosso canal fala sobre o universo das séries turcas. E hoje nós vamos seguir falando sobre Hunker e sobre a nova série de verão turca Sendenda Raguzel. Mas antes, se inscreve no canal e já deixa o like para não esquecer. Lembre que isso é muito importante para que o YouTube continue recomendando os nossos vídeos para você. Pessoal, a Turquia está em pleno verão e nessa estação o que é que se faz? Se curte uma praia, os amigos e a família. Primeiro, a gente vai falar sobre isso, sobre como o Han e Kerem estão aproveitando esse período que antecede o início dos seus novos projetos. De todo verão, em especial quando vai começar um novo projeto, ela reserva tempo para aproveitar a estação. Primeiro, ela viaja com a família, depois com as amigas e depois, quando tem namorado, com o namorado. Ela parece sempre dicotomizar o seu tempo. Essa semana, ela reservou para estar com sua irmã Ganzi, sua sobrinha Mavi, seu cunhado Jané e dessa vez também estava com eles o irmão de Jané. Pareciam muito felizes num ambiente extremamente familiar. Mashallah! Hadi hadi. Çabuk. Babayı ıslat, babayı. Hayır. Parmağını sokuyor. Parmağını buraya şey yapmasın. Bak böyle yap. Amcayı ıslat. Já viram que Mavi é mais com a bebê, pois ela participa de tudo, gente. Ela dá pitaco, ela faz piada, ela tira foto da mãe. Já nasceu sendo estrela, também tem a quem puxar. Lights, camera, action. E onde tem imprensa que noticiou assim. Handerchel, que estava de férias, foi vista na praia de Momo com sua irmã Ganzi, sua sobrinha Mavi e sua amiga próxima Shukru Ovali. Também tem essa matéria sobre a foto que Handi tirou de sua amiga Shukran Ovali, acho que é assim que se pronuncia, que diz: ela posou para sua amiga Handerchel, que havia se hospedado em sua casa. Handi, como vocês já sabem, não é muito de compartilhar sua vida privada, mas sua irmã Ganzi publica tudo e através de suas postagens podemos nos sentir um pouquinho mais perto deles. E em suas postagens, Ganzi comenta que estava com muita saudade de Alachati. Alachati é uma vila pitoresca de pescadores que fica na província de Izmir. É um balneário charmoso cheio de cores na Turquia. É banhado pelo Mar Egeu e é famosa por sua arquitetura grega, vinhedos, moinhos e mar calmo com águas cristalinas. Gente, eu fiquei apaixonada, fiquei com muita vontade de conhecer. Ou seja, um ambiente perfeito para aproveitar o verão com sua família. Eu gosto muito de lugares assim. E assim, eles não hesitaram em compartilhar conosco seus momentos divertidos, em especial tendo Mavi como centro de tudo. Na verdade, Ganzi começou a postar fotos e vídeos a partir da viagem, onde a gente viu que
Foram todos juntos no mesmo carro e o chameguinho de Randy com Mavi era muito fofo de se ver. Mavi é muito fofa. No final desse vídeo ela diz: "Mãe, eu também." Ah, esse chapéu tem história, e uma história que dá muita saudade de ver. Imagina se ele falasse quantas boas lembranças ele teria para nos contar. Esse que também estava nessa viagem é Meli Yildirim, irmão de Jané, cunhado de Randy. Gente, e o legal é que ambos, como os tios de Mavi, vivem numa brincadeirinha de competir pelo carinho, atenção e preferência da sobrinha. Aqui eles brincam de fazer guerrinha de batatas para ver de quem Mavi prefere. Ela, espertíssima, aceita a batata dos dois tios. E essa disputa dos tios não é de hoje. Vemos pelos comentários nas redes sociais que desde Mavi muito pequenininha, esses tios brincam assim. Por exemplo, nessas fotos postadas por Meli, Randy comenta demonstrando seus ciúmes pela sobrinha. Ne bileyim belki Mavi'yle falan bir tatil bir şey sıkıştırırız. Yani zaten her dakika ben Mavi'yleyim. Bu tatil bana çok iyi geldi bu ara vermek. Çünkü Mavi'nin en azından bir 8 ayını dolu dolu yaşayabildim. Onun dışında şu an bir tatil... Enfim, gente, eu achei ele simpático, muito legal da parte dele comentar família em uma foto que aparece com Randy e mostrar através de suas postagens que é um tio presente e amoroso e que se preocupa em acompanhar o crescimento de sua sobrinha. Aliás, toda família parece ser divertida. Os pais de Jané, quando vão visitar a neta, sempre fazem uma rodinha, dançam juntos. Realmente sempre passam boas vibrações. Randy também, ainda que seja a estrela que a gente conhece, mostra que gosta de fazer parte dessa família e de estar presente na vida deles. Por exemplo, nesses stories onde a gente vê ela no maior carinho com seu primo Berko. E como nos outros verões, tudo que Randy veste vira tendência. Seus looks de praia foram muito comentados e elogiados. Baby, you are on my mind. Eu estou lembrada que na semana passada eu comentei que houve quem criticasse a escolha do look de Randy para o evento da Disney Plus, por achar o vestido muito básico. Mas eu quero ressaltar que ele foi muito mais elogiado. Não dá para falar de Randy sem falar de trabalho e de suas conquistas. Até os haters devem concordar que essa mulher não para e por isso merece todo o reconhecimento. Em entrevistas recentes, os paparazzi abordaram o Randy e pediram que ela falasse sobre seus novos projetos, em especial sobre o da Disney. Eles sempre batem nessa ideia de que ela está 9 meses longe das telinhas. E aí, gente, isso é uma forma de pressioná-la a falar. Ela disse claramente que por causa do contrato não poderia dizer nada ainda, mas que seria uma reviravolta inesperada em sua carreira de atriz. Hemen sorsam ama çok heyecanlandıran şeyler var. Evet, yaklaşık bir yıldır da ekranlardan da uzaksınız siz de. Bir yıl olacak mı? Nasıl bir projeyle göreceğiz peki? İstediğiniz böyle bir ters köşe düşünüyor muyuz? Sözleşme Yok, gerekleri. yok. Evet söyleyemem bir şey ama biraz güzel yani ters köşe bir şey olabilir. Evet. Para a revista Vogue, ela diz que só vai voltar para a tela se for um personagem que realmente a atrai, que possa inspirar o público e que force seus limites.
Ainda sobre essa entrevista, como a gente já viu no vídeo anterior, aquela declaração de Hande sobre beleza continua rendendo polêmicas na imprensa turca, porque as pessoas interpretaram como se ela tivesse dito: mulheres se destacam mais por seus aspectos físicos, quando, na verdade, ela disse assim: tenho muito a dizer sobre as dificuldades de ser uma atriz feminina, principalmente na indústria. Embora a conscientização tenha aumentado, ainda existem deficiências. Cada um deve fazer sua parte. As mulheres não devem ser promovidas e criticadas apenas por suas características físicas, e todas devem ser priorizadas com seus talentos, esforços e sonhos. Geçtiğimiz günlerde bir açıklamanız vardı, bir dergiye açıklamaya. Kadınlar daha çok fiziksel yönleriyle gündeme Açıklamayı bir daha oku geliyor. istersen Akif. O şekilde değil miydi? Yok, başlıklarınız biraz benim söylememin dışında bir şeyler olmuş ama. Após deturpar essa declaração de Hande, surgiram críticas duríssimas sobre a sua atuação como atriz. Alguns chegaram a dizer até que ela não tinha talento nenhum, só beleza, e esta conseguida após diversos procedimentos estéticos. E tem gente que questiona, por exemplo, por que ela tem tantos seguidores no Instagram. Hande é alguém que produz muito conteúdo, porque trabalha muito. Vale lembrar que ela é muito reservada, então esses conteúdos que ela posta é basicamente quase só sobre seu trabalho. Oh, I wanna make you feel the fire, feel the burning. Nocturne, gece gündüz nocturneleyim. Nocturne, gece gündüz nocturneleyim. Aqui ela deseja feliz aniversário para o seu maquiador Ali Riza. E o que ela faz? Ela seleciona uma situação engraçada para postar. Coisa de sagitariano. Sim, meu povo, eles geralmente são divertidos e também gostam de se divertir. Vocês viram o quanto de conteúdo Hande produz? Gente, é muito. E olha que eu faço uma seleção dos temas a ser abordados no vídeo, o que significa que sempre há algo a mais que eu tenho que deixar para depois. Bom, agora é hora de falar um pouquinho sobre Kerem, mas antes, veja aí se você já deu like. Gente, olha só, mesmo que você não concorde com a minha opinião, é importante dar o like, sabe por quê? Porque, caso contrário, o YouTube vai deixar de oferecer os vídeos do canal para você. A simultaneidade das postagens de Kerem Hande são tão recorrentes que já chamou a atenção da imprensa turca. Como diz uma amiga do canal, se não estiverem juntos, é certo que rola uma paquerinha através das redes sociais. Kerem também tem uma família muito especial e é nítido em sua cara o quanto ele espera a aprovação de seus pais. Ainda mais, gente, por seu histórico, pois ele, indo contra a vontade de seu pai, enfrentou muitas dificuldades até seu talento ser reconhecido no meio artístico. Para Veríssimo, ele conta com muito orgulho a forma como foi educado por seu pai em relação ao tratamento para com as mulheres em geral. Inclusive, a gente tem um vídeo no canal que explica isso bem direitinho. E depois ele comenta como foi crescer ao lado de duas mulheres, no caso, sua mãe e sua irmã, enquanto militantes feministas, e o quanto ele aprendeu com elas. Enquanto Hande está com a família curtindo o verão, Kerem está bem focado em seu físico. Eu já falei para vocês que acho que ele já deve ter em mente um projeto e que essa preparação física é pensando nisso. Vejam como isso é padrão. Para o personagem Kerem Saye, ele treinou para ficar um playboyzinho musculoso. Para Egit, ele disse que parou de malhar porque o personagem era do interior. E para fazer o boxeador Ali Smith, ele passou, gente, em torno de 6 meses nos Estados Unidos treinando com um profissional
só para fazer esse papel. Keren, sendo Keren, transita facilmente de um Keren brincalhão e despreocupado para um Keren compenetrado. Estranhamos isso? Não mais. Dos seus treinos para suas campanhas solidárias. Do seu lazer para o seu ambiente de trabalho. Going nowhere. Elektrikli sedan. Ona da böyle hani şey yapmaya çalışıyoruz. İşte reklam falan çıkıyoruz. Dediler ki geçen gün çıkmayın çünkü bitti. Kalp atışların hızlanır, heyecanını sak. Não existe fandom como o de Hank, pois se não tem parceria de Keren Hand à vista, o que é que a gente faz? Nós mesmos produzimos o filme. Maybe, hopefully. Hopefully. Maybe, hopefully. Hopefully. Dragging me down. I wish I could say that I'm Por fim, temos uma entrevista recente com Keren, porém não disse nada que a gente já não soubesse. Falou sobre projetos com Álvaro Morte, o professor de La Casa de Papel, mas disse que não seria para um filme, mas sim algo diferente ainda aqui relacionado a cinema. Güzel geçti, güzeldi. İspanya güzeldi. Evet, Antonio Banderas'la da tanışmışsınız. Orada beraber bir projede yer alır mısınız? Son durum nedir? Yani bakalım bilmiyorum ama yani bir görüşmeler oluyor. O yüzden güzel gidiyor. Orada da iyi karşılandınız. Sizi de sevenler de. ilgili mi yoksa bir yapımcılık mı? Yok başka bir işle alakalı. Para começar a falar sobre Sendem da Raguzel, quero destacar pontos de semelhança entre a sua abertura e da série Céso e Guzel. E não é somente o fato do carro estar ali correndo em paralelo ao cavalo, mas falo sobre a sensação que a música de ambas as séries causa na gente. Por exemplo, ao ouvir a música de Céso e Guzel, me dá logo uma vontade, sabe, assim, uma nostalgia de ver Kivante e Tuba juntos novamente. E por falar em música, segundo nossas amigas do canal, e eu concordo com elas, o que está faltando em Sendem da Raguzel é uma música marcante que seja usada em seus momentos clímax, como exemplo, Gold, que era usado em Senchal Capamã, e aquela música de abertura de Erkenci Kush, que foi tão usada na série que quando eles deixaram de lado, sentimos falta. I treat your heart so tenderly. Yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. E a ironia pessoal é que essa série tem nome de música e não é qualquer música. É uma usada em muitas séries turcas. Em quase todas, ela aparece de algum jeito. Kimseyi görmedim ben senden daha güzel. Kimseyi tanımadım. Senden daha güzel. Senden daha güzel. Falo isso, mas reconheço que houve 2 momentos que foram perfeitos no terceiro episódio. E aí, gente, nós vimos que apesar do casal começar, vamos dizer assim, ainda se conhecendo, do meio para o fim desse capítulo, eles conseguiram me conquistar. Gente, foi muito, muito bom. Zamanlar kalbim atıyor.
Achei fofo Emi se preocupar com a Efsun no início do capítulo e ir procurá-la. Gente, o caminho é esse. Nós temos que admirar o protagonista para que a gente possa se apaixonar por ele. Senão, não rola. Mas o que eu mais gostei foi ele descobrindo toda a armação de Efsun, porque para mim é indispensável que o protagonista seja inteligente. Por exemplo, o meu personagem masculino preferido é Omed Kiralik-Esk, justamente porque ninguém conseguia enganá-lo e ele resolvia tudo só com sua inteligência. Qual é seu personagem preferido? A audiência está estável, mas ainda não é nada expressivo, porém é o bastante para afastar o fantasma do cancelamento. Hora da queixa. Primeira, eu continuo na expectativa da comédia, simplesmente não há quase nenhum traço cômico. A questão é, se vai ser assim, qual o motivo desse núcleo com tantos comediantes? Segunda queixa, acho que estão forçando a barra ao fazerem tantas cenas com esse clichê de falar assim com o rosto colado no outro. Ainda bem que do meio do capítulo em diante, eles maneiraram mais isso. Para poder fechar esse vídeo, eu digo o seguinte. Esse terceiro episódio vale muito a pena ver sim. E pelos fragmentos do próximo, já dá para perceber que vai ser um capítulo melhor ainda. Pois eu tô assim, intuindo que aquela Gemma engraçada que a gente gosta tanto vai acontecer. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Ah, importante, não esquece de se inscrever no canal, apertar o sininho para receber as notificações, compartilhar e dar o like. Beijos, até mais! Falando final.